Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós vamos aprender a como fazer continhas de divisão com 1, 2 ou 3 ou até mesmo 4 algarismos na chave. Então vamos lá. Nós temos aqui o nosso primeiro exercício. Nós temos que calcular quantos que é 8 dividido por 4. E para fazer a divisão, pessoal, a gente utiliza o método da chave. Então a gente arma a continha fazendo assim. 8, a gente coloca a chavezinha dividido por 4. E para resolver essa divisão, nós temos que lembrar que a divisão é uma operação inversa à multiplicação. Então, nós temos que caminhar aqui para a tabuada do 4, porque nós estamos dividindo por 4. E aí eu abro um parênteses aqui para falar para vocês a importância de saber a tabuada. Então, nós precisamos encontrar um número que multiplicado por 4 vai ter como resultado o 8. Isso que é você resolver uma continha de divisão. Então, nós sabemos que esse número é o 2, porque 4 vezes 2, isso dá 8. Então, vamos colocar o 2 aqui no quociente. Agora, a gente faz uma multiplicaçãozinha aqui, ó. 2 vezes 4 dá 8. E aqui a gente faz uma continha de menos. 8 menos 8 dá 0. E nós temos aqui uma divisão exata. Então, quantos que é 8 dividido por 4? Isso dá 2. Mas por quê? Porque 4 vezes 2, isso dá 8. Beleza? Vamos aqui para o nosso próximo exercício. Nós temos que calcular quantos que é 45 dividido por 5. Então, vamos montar aqui a nossa continha. 45 dividido por 5. Então, nós precisamos caminhar, vir aqui na tabuada do 5, porque nós estamos dividindo por 5. E a gente precisa ver se existe algum número que multiplicado por 5 vai ter como resultado 45. E existe. Nós sabemos o quê? Que esse número é o 9. Então, quantos que é 45 dividido por 5? É 9. Mas por quê? Porque 9 vezes 5, isso dá 45. E 45 menos 45 tem como resto 0, uma divisão exata. Então, quantos que é 45 dividido por 5? Isso dá 9. Beleza? Agora, vamos aqui para o nosso próximo exercício. 248 dividido por 2. Então, o primeiro passo, arma a sua continha utilizando o método da chave. Então, nós vamos ter aqui 248 dividido por 2. A nossa divisão, pessoal, a gente sempre começa da direita para a esquerda. Então, a gente tem que procurar algum número da nossa tabuada que, multiplicado por 2, tem como resultado 248. Mas, nesses casos aqui mais complexos, fica difícil de saber, porque a gente teria que ter uma tabuada muito grande. E, geralmente, as tabuadas elas vão até somente o número 9. Mas a gente pode fazer essa divisão aqui em partes, pegando da direita para a esquerda. Então, você pode começar aqui pegando o primeiro númerozinho aqui, e você faz a seguinte análise. 2 dá para dividir por 2? Sim, porque 2 é igual ou maior do que 2. Então, agora sim, nós vamos fazer essa divisão por partes. Nós vamos utilizar aqui a tabuada do 2, porque nós estamos dividindo por 2. E a gente precisa encontrar ou se perguntar se existe algum número que, multiplicado por 2, vai ter como resultado 2 ou chegar bem perto sem passar. E nós sabemos que existe. Esse número é o 1, porque 2 vezes 1 dá 2. Então, a gente coloca aqui o 1 no quociente. E a gente faz aqui uma multiplicação. 1 vezes 2 dá 2. E agora é só fazer uma subtração. E 2 menos 2 dá 0. O que a gente faz agora? A gente abaixa aqui esse 4 para a gente continuar a nossa divisão. Da mesma forma, a gente vai para a tabuada e faz aquela pergunta. Que número que multiplicado por 2 vai ter como resultado 4 ou chegar bem perto sem passar? Nós sabemos que esse número é o próprio 2, né? Porque 2 vezes 2 dá 4. Então, a gente coloca o 2 aqui no quociente e faz a multiplicação. 2 vezes 2 dá 4. E 4 menos 4 tem como resto 0. Agora, a gente continua a nossa divisão, fazendo o quê? Abaixando aqui o 8. E agora é só ir para a tabuada. Existe algum número, ou qual número, que multiplicado por 2 vai ter como resultado 8? Nós sabemos que é o 4, né?
porque 2 vezes 4 dá 8. Então, a gente coloca aqui o 4 no quociente e faz a multiplicação. 4 vezes 2, 8. E 8 menos 8, isso tem como resto 0. E assim, a gente finaliza a nossa divisão. Então, quantos que é 248 dividido por 2? Isso é igual a 124. Mas por quê? Porque 124 multiplicado por 2, isso dá 248. Vamos aqui para o nosso próximo exemplo. Nós temos que dividir 360 por 5. Então, vamos lá. Sempre montando a sua continha, utilizando o método da chave. E vai ser assim, 360 dividido por 5. Então, agora nós precisamos aqui da tabuada do 5 novamente. Então, a gente precisa encontrar um número que, multiplicado por 5, tem como resultado 360. Mas, como esse número aqui não está na nossa tabuada, que conforme nós já falamos, a tabuada vai aqui no máximo até o 9, ó, 5 vezes 9, 45, nós temos que fazer essa divisão por partes. Então, a gente pega da direita para a esquerda e a gente pega começando aqui pelo primeiro número. Só que 3, observe, não dá para dividir por 5 porque 3 é menor do que 5. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar aqui mais um númerozinho e formar aqui o 36. Agora sim, 36 dá para dividir por 5. E agora, a gente precisa de um número que, multiplicado por 5, vai ter como resultado 36 ou chegar bem perto sem passar. E esse número, pessoal, é o 7, ó, porque 5 vezes 7 dá 35. Se você pegar o 8, 5 vezes 8 vai dar 40. Aí já passa, aí não pode. Então, nós temos que utilizar aqui o 7, beleza? Então, nós vamos colocar o 7 aqui no nosso quociente e vamos fazer aqui uma multiplicação. Então, vai ser assim, 7 vezes 5 dá 35, a gente coloca o 35 aqui e faz uma continha de menos. 36 menos 35 dá 1. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que abaixar aqui esse zero para a gente continuar a nossa divisão. Agora, a gente tem que olhar na tabuada se existe algum número que, multiplicado por 5, vai ter como resultado 10 ou chegar bem perto sem passar. E nós sabemos que esse número é o 2, porque 5 vezes 2, isso dá 10. Então, a gente coloca o 2 aqui. 5 vezes 2 dá 10. E 10 menos 10 tem como resto 0. Então, quantos que é 360 dividido por 5? Isso dá 72. Então, nós vamos continuar aprendendo a fazer continha de dividir, agora com 2 algarismos na chave. Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Nós temos que calcular quantos que é 22 dividido por 11. O que você faz? Você arma a sua continha com o método da chave. 22 dividido por 11. Então, nós temos que encontrar um número que, multiplicado por 11, tem como resultado 22. Então, em muitas situações, lá na sua prova, você vai ter que montar a sua própria tabuada. Então, o que a gente faz? O que a gente tem que fazer? Nós temos que montar a tabuada do 11. Então, vamos lá. A gente faz assim. 11 vezes 0 dá 0. 11 vezes 1 dá 11. E 11 vezes 2 dá 22. Opa, eu encontrei esse número. Encontrei o 2. Então, eu coloco o 2 aqui no nosso quociente e faz a multiplicação. 11 vezes 2 ou 2 vezes 11 dá 22. E 22 menos 22 dá 0. Então, qual é o resultado dessa divisão? É 2, né? Por quê? Porque 11 vezes 2 dá 22. Vamos aqui agora para o nosso terceiro exercício. Nós temos que calcular quantos que é 225 dividido por 15. Então, arma a sua continha, 225 dividido por 15. Como nós não temos a tabuada do 15, a gente tem que montar a nossa tabuada lá na hora. Então, você começa fazendo assim para alguns números, não precisa fazer de todos, até onde você vê que vai precisar, beleza? Então, você coloca lá 15 vezes 0 dá 0. 15 vezes 1 dá 15. E 15 vezes 2, isso dá 30.
Vamos deixar aqui até o 2 por enquanto. Então, vamos começar essa divisão, sempre da direita para a esquerda. A gente pega o primeiro número, mais 2 não dá para dividir por 15, então a gente vai pegar agora o segundo número, 22. E 22 dá para dividir por 15, porque 22 é maior do que 15. Então, a gente tem que olhar na tabuada que número que multiplicado por 15 vai ter como resultado 22. Se não tiver, pelo menos chegar bem perto sem passar. Então, nós sabemos aqui que 15 vezes 1 dá 15. E se a gente pegar o 2, ele passa. Então, vai ser o 1 mesmo, né? Vamos colocar um 1 aqui. E 15 vezes 1, ou 1 vezes 15 dá 15. E 22 menos 15, isso tem como resto, isso dá 7. E o que a gente faz agora? A gente abaixa o 5 para continuar a nossa divisão. Agora, nós precisamos de um número que, multiplicado por 15, vai ter como resultado 75. Então, nós temos que continuar montando a nossa tabuada. Então, vai ficar assim. 15 vezes 3 dá 45. 15 vezes 4 dá 60. E 15 vezes 5, isso dá 75. Opa, nós encontramos esse número. Nós encontramos um número que, multiplicado por 15, vai ter como resultado 75 ou chegar bem perto sem passar. Nós descobrimos que esse número é o 5. Então, 5 vezes 15, isso dá 75. E 75 menos 75, isso dá uma divisão exata com o resto 0, beleza? Então, quantos que é 225 dividido por 15? Isso dá 15. Ok, pessoal? Vamos agora para o nosso terceiro exercício. Nós temos que calcular quantos que é 1.350 dividido por 45. Então, começando aqui da direita para a esquerda, a gente pega o 1, não dá, né? O 13 também não dá, porque é menor do que o 45. Então, nós temos que pegar aqui, nesse caso, o 135. E agora, o que a gente faz? A gente precisa encontrar um número que, multiplicado por 45, vai ser igual a 135 ou chegar bem perto sem passar. Então, não tem jeito, pessoal. É montar a nossa tabuada. Então, vamos lá. 45 vezes 0 dá 0. 45 vezes 1 dá 45. 45 vezes 2 dá 90. Será que vai ser o 3? 45 vezes 3, 135. Opa, nós encontramos esse número. Nós encontramos o número que, multiplicado por 45, vai ter como resultado 135. E esse número é o 3. Então, vai ficar assim. 3 vezes 45 dá 135. Esse 135 menos 135 dá 0. O que a gente faz para continuar essa divisão? A gente abaixa o 0. E agora nós precisamos de um número que, multiplicado por 45, tem como resultado o 0. Existe esse número? Existe. É o próprio 0, né? Todo número multiplicado por 0 tem como resultado 0. Então, a gente coloca aqui o 0 no quociente e a gente faz a multiplicação. 0 vezes 45 dá 0. E 0 menos 0, isso dá 0. E a gente finaliza a nossa divisão aqui, sendo uma divisão exata. Mas quando isso acontecer, pessoal, quando chegar em uma situação em que você precisa abaixar o 0 e o resto aqui já é 0, o que você faz? Você já coloca esse 0 aqui que você abaixou, nesse caso, diretamente no quociente, beleza? Nem precisa fazer isso que eu fiz aqui. Eu só fiz isso daqui para você entender, mas lá na sua prova, para adiantar os cálculos, você já manda esse 0 aqui diretamente para o quociente, beleza? Então, vamos continuar aprendendo a fazer continha de divisão agora com 3 algarismos na chave. E nosso primeiro exercício aqui, nós temos que calcular quantos que é 480 dividido por 120. Então, o primeiro passo é você montar sua continha. Então, vai ficar assim, 480 dividido por 120. Então, nós precisamos de um número que, multiplicado por 120, vai ter como resultado 480. O
que nós temos que fazer? Montar a nossa tabuada, beleza? Você já tem uma noção, você pode começar pelo 2, pelo 3. Vamos começar aqui então pelo 1, só para vocês verem. Então vai ficar aqui 120 vezes 1 dá 120. 120 vezes 2, 240. 120 vezes 3, 360. E 120 vezes 4, isso dá 480. Olha só, pessoal, nós conseguimos encontrar um número que multiplicado por 120 vai ter como resultado 480. E que número é esse? É o 4, né? Então a gente coloca o 4 aqui. 4 vezes 120, nós sabemos que dá 480. E 480 menos 480 tem como resto aqui 0, uma divisão exata. Então, quantos que é 480 dividido por 120? Isso é 4, porque 4 vezes 120, isso dá 480. Tranquilo? Vamos aqui para o nosso próximo exercício. Nós temos agora 1750 dividido por 250. Então, vamos montar aqui a nossa continha, 1750 dividido por 250. Então, da direita para a esquerda, a gente vai pegar o 1, não dá, o 7 não, o 17 não dá, né? 175 também não dá, porque ainda é menor do que 250. Então, nós temos que pegar o próprio 1750. 1750 dá para dividir por 250. Então, a gente tem que fazer o quê? Montar a nossa tabuada. Eu já vou começar aqui, pessoal, para adiantar pelo 4, porque eu sei que 250 vezes 4, isso dá 1000. Isso aí já facilita a sua vida lá na hora. E 250 vezes 5, eu sei que dá 1250. 250 vezes 6, isso dá 1500. E 250 vezes 7, isso dá 1750. Ou seja, que número que multiplicado por 250 tem como resultado 1750 ao chegar bem perto sem passar? Nesse caso aqui é o 7, né? Então, nós vamos colocar o 7 aqui no quociente. E 7 vezes 250 nós sabemos que é 1750. E 1750 menos 1750, isso tem como resto 0. Então, nosso resultado aqui vai ser 7. Tranquilo? Vocês estão vendo que não é tão difícil assim fazer divisão como vocês acham que é. Nosso próximo exercício, nós temos que calcular quantos que é 25.500 dividido por 500. Então, vamos lá. Primeiro passo, monta sua continha. 25.500 dividido por 500. Então, da direita para a esquerda, vamos pegar aqui, 255 não dá, né? Então, vamos pegar 2.550. Então, nós temos que montar a nossa tabuada e procurar o número que, multiplicado por 500, vai ter como resultado 2.550 ou chegar bem perto sem passar. Então, vamos lá. Eu já vou começar aqui, pessoal, pelo 4, tá bom? Porque eu sei que 500 vezes 4, isso dá 2.000. E 500 vezes 5, isso dá 2.500. 500 vezes 6, isso dá 3.000.
Então, eu não posso pegar aqui o 6, porque o 6 ele vai passar, vai dar 3.000. Eu preciso de um número que multiplicado por 500 vai ter como resultado 2.550 ou chegar bem perto sem passar. Nesse caso aqui é o 5. Então, coloca aqui o 5. 5 vezes 500 dá 2.500. E 2.550 menos 2.500, isso me sobra 50. O que eu faço agora? Eu abaixo aqui o 0. E agora eu preciso de um número que multiplicado por 500 vai ter como resultado 500 ou chegar bem perto sem passar. E eu sei que esse número é o 1. Porque 1 vezes 500, isso dá 500. Então, vamos colocar aqui agora 500 menos 500. Isso dá 0. E assim a gente finaliza a nossa divisão. Então, quantos que é 25.500 dividido por 500? Isso dá 51. Se você tem alguma dúvida, basta calcular essa multiplicação de 51 vezes 500. Se isso der 25.500, a nossa divisão está exata, ok? Então vamos lá, vamos agora aprender a fazer divisão com 4 algarismos na chave. E o nosso primeiro exercício nós temos aqui 4.800 dividido por 1.200. Então monta sua continha utilizando o método da chave, 4.800 dividido por 1.200. E agora, pessoal, nós precisamos de um número que multiplicado por 1.200 tem como resultado 4.800. Que número é esse? Você tem que montar a sua tabuada. Então, você pode começar pelo 2, se você quiser, você não precisa começar pelo 0. Você pode começar pelo 3 para adiantar. Então, vamos começar aqui pelo 3. 1.200 vezes 3, eu sei que isso dá 3.600. E 1.200 vezes 4, quanto que dá isso? Nessa altura, né, você já precisa saber fazer bem a multiplicação. 1.200 vezes 4, isso dá 4.800. Muito bom! Nós encontramos um número que, multiplicado por 1.200, tem como resultado 4.800. Que número é esse? É o 4, né? Então, 4 vezes 1.200, isso dá 4.800. E 4.800 menos 4.800, resto 0, divisão exata, finalizamos a nossa continha. Então, quantos que é 4.800 dividido por 1.200? É 4, né? Nosso último exercício. Nós temos que calcular quantos que é 6. Nós temos que calcular quantos que é 60.000 dividido por 5.000. Então, aqui da direita para a esquerda, 60 não dá, 600 não dá. Vamos pegar aqui os 6.000, porque 6.000 é maior do que 5.000. Então, a gente precisa agora de um número que, multiplicado por 5.000, vai ter como resultado 6.000 ou chegar bem perto sem passar. Então, o que nós temos que fazer? Montar a nossa tabuada dos 5.000. Então, 5.000 vezes 1, isso dá 5.000. E 5.000 vezes 2, isso dá quantos? Isso dá 10.000. Então, o 2 não pode ser aqui nesse caso, porque passa de 6.000. Então, nós vamos ficar aqui com 1 mesmo, beleza? Então, que número que é multiplicado por 5.000? Tem como resultado 6.000, ou chega bem perto sem passar, mas no caso aqui é 1. Então, a gente faz a multiplicação. 1 vezes 5.000 dá 5.000. E 6.000 menos 5.000, isso me sobra 1.000. O que a gente faz agora? A gente abaixa aqui esse 0. E nós vamos ter agora 10.000. Então, nós precisamos lá ir na nossa tabuada dos 5.000 e se perguntar, existe algum número que é multiplicado por 5.000 vai ter como resultado 10.000 ou chegar bem perto sem passar? Existe. Nesse caso aqui é o 2, né? Porque 5.000 vezes 2 dá 10.000. Então, basta colocar o 2 aqui no quociente. 2 vezes 5.000 dá 10.000.
E 10.000 menos 10.000, isso tem como resto zero, e assim a gente finaliza a nossa divisão. Então, quantos que é 60.000 dividido por 5.000? Isso é 12, porque 12 vezes 5.000, isso dá 60.000. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido. Se ficar com alguma dúvida ou você quiser que a gente resolva mais alguma divisão, é só você colocar aqui nos comentários que eu estarei ajudando vocês. Então, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.